Graça e paz, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós rogamos pela Tua graça, pelo Teu dom, pelo Teu Espírito. Vem, Senhor, ministrar em nosso meio, vem falar aos nossos corações, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, seja exaltado nessa noite. Assim nós te pedimos e te clamamos, que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor. Graça e paz, amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite, né? Vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor, porque Ele vive, né? Posso crer no amanhã. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Porque Ele vive.
aleluias. Nós cremos, aleluias, que o nosso Deus, Ele vive, aleluias, e Ele está aqui nessa noite. Vamos adorar ao Senhor com o louvor que diz: eu olho para a cruz. Né? Hoje é dia de ceia do Senhor, né? Vamos ceiar. Então, que nós possamos meditar na letra desses louvores, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está aqui em nosso meio nessa noite. Aleluia. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar. Sim, Deus. Na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Obrigada, Senhor. O amor do Pai, o justo Deus. Recebi por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz nós fomos, aleluias, fomos reconciliados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, por ter morrido ali naquela cruz por nós, Deus. Nós não conseguimos entender, Senhor, não conseguimos dimensionar, Deus, mas sabemos por Ti, Senhor, cremos através de Ti, que foi muito sofrimento, aleluias, mas o Senhor nos amou e por isso estamos aqui nessa noite, Te adorando, Te louvando, Senhor, Te dando honras e glórias nessa noite, aleluias. Sabemos, irmãos, aleluias, que a graça do Senhor, ela está sobre cada um de nós, aleluias. Adore o Senhor nessa noite, aleluias. Agora será o momento das ofertas, né? Até me esquecido já. Mas irmãos podem adorar o Senhor com as suas ofertas e com os seus dízimos, né? Porque, aleluias, também é adoração. Nada em Deus desejar.
cruz tudo em mim reviveu. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor, sobre aqueles que o Senhor chamou, Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, e essa gratidão vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Deus, para te agradecer por este momento, Deus, para te agradecer por nos trazer aqui nesta hora, neste dia. Que tudo, Senhor, venha ser para te exaltar, te louvar, que o teu nome venha ser louvado, que o teu nome venha ser, meu Deus, aleluia, anunciado nessa noite, de acordo com a tua vontade, Senhor, de acordo com o teu querer. Obrigada, Senhor, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que seja usado, Senhor, para a tua obra, para o crescimento da tua obra, Senhor. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluias. Irmãos, eu não perguntei se tinha visitante. Tem algum visitante aqui nessa noite? Amém. A mãe do nosso irmão Rafael. Já é nossa, né? Já está aqui já, mas amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Onde? Faz assim com a mão. Não tô... Ah, aqui, amém. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Sintam-se na casa do nosso Deus. Amém? Amém. Romanos 5. Irmão, só um recado. Se você tem dom, desejo, ou quer desenvolver a habilidade de trabalhar com crianças, né? Há vagas, tá? Há vagas. Estamos precisando. Né? Você vê, estão se multiplicando, né? Isso. Vai orando aí. Vai orando aí. Vai orando aí para Deus tocar no seu coração. E se for por falta de experiência e de preparo, não se preocupe, né? Nós vamos dar todo o apoio. A gente precisa de trabalhadores. Romanos 5, vai reiniciar no Instagram agora, né? Romanos 5, versos 5 ao 11. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, já justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmão Alexandre, pode vir orar? Amém. Faz oração. Oremos, queridos. Pai,
Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome nesta noite. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito tome conta do teu servo nesta noite. Fale com poder e autoridade aos nossos corações, para que todos nós, ó Deus, não sejamos apenas ouvintes, mas cada vez mais praticantes da tua palavra. Assim como o Senhor foi com o teu servo Eliseu, seja com o teu servo agora. Se possível, ó Deus, naquela porção dobrada, para que os nossos ossos possam tremer diante da tua palavra. E a nossa reverência, ó Deus, possa tomar conta, porque a tua santidade, ó Deus, faz-nos tremer. Que o Senhor possa usar o teu servo com poder e glória nessa hora, ó Deus, para o louvor do teu nome e para a salvação de almas que nós choramos. Amém, ó Deus. Obrigado, meu irmão. Eis-me aqui, Senhor. Amados, três perguntas eu faço para esse texto nessa noite. E essas perguntas são só para aguçar, né, o que nós devemos extrair. Existem muitas outras. E essa não será a última pregação nesse texto. É a primeira. Quem realiza essa obra da salvação? É Deus ou são os homens que se salvam? Podemos enxergar a Trindade na obra de Deus? Na obra de salvação? Será que nós podemos enxergar a Trindade nesse texto? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E desde quando que Deus nos ama? Desde quando Ele nos salvou? São as perguntas que nós devemos manter em mente ao abordarmos esse texto essa noite. O contexto aqui, o contexto desse texto, ele é o seguinte, puro e simples. Claro, o objetivo fundamental do apóstolo Paulo é ensinar sobre a segurança da salvação. Ensinar que o crente que está em Cristo está seguro. Se um homem é justificado pela fé, está eternamente assegurado. Se já foi reconciliado com Deus, já não é mais inimigo de Deus. Já não está mais debaixo da ira de Deus. Esse é o contexto de todo esse texto. Agora, é claro que nós podemos extrair muitas pérolas preciosas, muitas verdades desse texto que Paulo nos escreve. Bom, vejamos se esse contexto bate. No verso 1, nós lemos que somos justificados por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é que nós temos paz com Deus. No verso 2, se diz que nós obtivemos acesso a uma graça e estamos firmados nessa graça. No verso 3, é afirmado que mesmo que tenhamos tribulações, essas tribulações nos fazem confiar ainda mais em Deus. No verso 4, é dito que o resultado final das tribulações é a esperança. No verso 5, nos é dito que a esperança de Deus não nos decepciona, pois o Espírito de Deus que nos foi outorgado é derramado em nossos corações, pelo amor de Deus, que é derramado em nossos corações. No verso 6, é afirmado que Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus para morrer por nós. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, a expressão, a seu tempo. No verso 7, é afirmado que Deus nos amou mesmo quando nós não merecíamos. É um amor gratuito. Não precisamos nos ocupar ou nos preocupar em conquistar o amor de Deus. Muito pelo contrário, é o amor de Deus que nos alcança. No verso 8, nós somos amados por Deus ao ponto de sermos salvos por Deus.
não temos uma margem sequer de erro. Deus já provou de uma vez por toda o seu amor por nós. Deus não vai acordar, meus irmãos, um dia, sei lá, mal-humorado e falar: eu não quero mais, vou me divorciar da igreja. Isso não vai acontecer. Deus é imutável. E se Ele já provou o amor dele por nós, nós não temos com que nos preocupar. No verso 10, Paulo reafirma tudo e ainda diz que nós já fomos reconciliados com Deus. E no verso 11, diz que nós confiamos na glória de Deus porque fomos reconciliados. O motivo dessa confiança é que Deus já operou em nós a reconciliação. Amém? O contexto bateu, meus amados? Esse é o contexto desse texto. Então, a salvação, ela é uma obra do Deus Trino. A salvação, ela não é uma obra do homem, ela é uma obra do Deus Trino. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: o argumento de Paulo é o seguinte: por causa de estarmos no amor de Deus, é que a nossa salvação é tão segura e tão garantida. Logo, Paulo tem que mostrar o amor de Deus, ele tem que provar. Nossa salvação é inteiramente realizada por Deus, algo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo e trouxe a cabo num dado momento da linha do tempo. A expressão "a seu tempo", no verso 6, traz a ideia de um plano de salvação desde antes da fundação do mundo. Deus viu a queda do homem e providenciou uma reconciliação para o homem antes mesmo de o homem cair. Não tente entender essas coisas, você nunca entenderá. As pessoas fazem perguntas do tipo: se Deus previu, por que permitiu? A resposta é: eu não sei, ninguém mais sabe. Temos que aceitar o que diz as Escrituras. Não tente entender a mente infinita de Deus e eterna. Aceite e creia. Martin Lloyd-Jones. Então, Martin Lloyd-Jones diz que ele não sabe por que Deus previu e permitiu. Ele diz isso porque a Bíblia nos diz isso. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Claro que o doutor Lloyd-Jones sabe que tudo é para a glória de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, portanto, a glória. O que ele não sabe é a resposta que um coração limitado e pecador do ser humano anseia saber. Por que Deus decretou o que Deus decretou? A Bíblia nos diz que ninguém aconselha a Deus e que a criatura não tem direito de questionar o Criador. Essa semana, o Kelvin, ele me procurou falando que alguém estava questionando ele a respeito da presciência de Deus, que Deus elege porque ele previu a fé nos salvos, né? E aí a pessoa, não sei se foi da escola ou do trabalho, não sei, o amigo de internet, a pessoa citou o texto de Tiago, onde diz: Deus nos salvou, nos alcançou em sua presciência. E aí o Kelvin não deixou por menos e citou Romanos, né? Romanos não, Efésios, né? E disse que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. E o Kelvin foi bem no âmago da questão, ele foi bem no X da questão. É Deus que salva o homem ou é o homem que se salva? Não foi isso, Kelvin? E é essa a questão. Essa é a questão, esse é o X da questão. Eu até falei, Kelvin, porque essas discussões, às vezes,
a pessoa está falando uma coisa e ela nem sabe a bobagem que ela está falando. Às vezes ela crê correto e fala errado. Eu até falei, Kelvin, vai no X da questão. Pergunta se a pessoa crê que é Deus quem salva, é Jesus quem salva. Se ela não crê, prega para ela. É tão simples quanto isso. Se você não crê que é Jesus que realiza a salvação em você, você precisa ter o evangelho pregado para você. É tão simples quanto isso. É como o Dr. Martin Lloyd Jones afirmou, Deus planejou a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Ele anteviu o pecado do homem e a presciência de Deus não viu nenhuma bondade no homem. Deus viu o pecado do homem. Né? Se Deus anteviu alguma bondade no homem, então por que Cristo teve que padecer na cruz? Essa é uma pergunta honesta. Ela merece ser respondida por aqueles que defendem que Deus teve presciência e salvou em sua presciência. O homem não presta, amados. O homem não é bom. Alguém pode ainda argumentar, não, pastor, é que Deus previu em sua presciência quem iria crer depois de ter Cristo morrido na cruz. Então você está dizendo que Deus faz metade do serviço e a outra metade é por conta do homem? Também não faz sentido. Também não faz sentido. E nós vamos entender isso essa noite, pela graça de Deus. Deus ter presciência não interfere e nem anula em Deus decretar misericórdia em quem Ele quer derramar misericórdia. Uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, elas andam juntas. O homem não presta, meus amados, nem para ver a cruz, como foi proposto. Não, Deus previu pós-cruz. Nem para isso o homem serve. Nem para ver a cruz e se arrepender. Se o Espírito de Deus não tocar o homem, nós falamos isso hoje de manhã, né? Ele não vai crer. O homem não vai confessar a Jesus. Antes, para alguém confessar a Jesus, o Espírito Santo primeiro tem que fazer a obra no coração, fazer a obra de regeneração. Deus tem que despertar o morto. Venha para fora, Lázaro. Isaías 53:3 diz assim: como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Então preste atenção no argumento dessa pessoa. Não, Deus, ele teve a presciência de quem ia crer por causa da cruz. Está aqui a cruz de Cristo e ninguém fazendo caso de Cristo. Os irmãos conseguem entender isso? Que nós não vamos para Deus, é Deus quem nos atrai? Isso está claro para a igreja? Se Deus anteviu os que iriam crer em Cristo e decidisse morrer na cruz, por que o profeta está falando que o povo judeu, e não somente o povo judeu, mas principalmente o povo judeu, iria rejeitar o Messias? Se a questão era só Deus fazer a parte dele e o homem fazer a sua parte, então por que Israel rejeitou Cristo? Por que Israel rejeitou o Messias? Essa pergunta tem que ser respondida
para os que defendem que Deus só anteviu a fé dos que iriam crer. O profeta está falando do povo que tinha a aliança de Deus, que tinha os profetas, e o povo do qual saiu o próprio Messias. Eles não creram, muitos deles não creram. Tanto ao ponto de Paulo falar, mas é preciso fazer um adendo aqui. A cruz de Cristo, ela é a nossa justiça suficiente. O problema não é a cruz de Cristo. O problema somos nós. A cruz de Cristo, se o Espírito de Deus não fizer a obra no coração do homem, não surte efeito no homem. Vocês percebem isso? Porque o homem ele é morto em seus delitos e pecados. É mais ou menos assim, Deus é santo, santo, santo. O fato de nós sermos pecadores não anula em nada a santidade de Deus. Deus continua santo, 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 glorioso, 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 eterno, 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 e nós pecadores. A cruz de Cristo é suficiente, suficiente, suficiente. Mas o fato da cruz de Cristo ser suficiente não anula o fato de que nós estamos mortos para desejar Cristo, para achar beleza em Cristo. Ainda é necessário que Deus venha ainda e nos desperte o coração, para que nós tenhamos fé, e nós venhamos olhar para a justiça de Cristo, olhar para a nossa injustiça e entender que Cristo providenciou uma justiça para nós. E a partir daí, crer com todo o nosso vigor, com toda a nossa alma, que Deus nos salvou em Cristo Jesus. E essa obra é do Espírito Santo de Deus. Paulo fala em Romanos 9,6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Muitos de Israel não foram alcançados. Não porque a palavra de Deus falhou. Os decretos de Deus não falham. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os juízos de Deus são insondáveis. Deus não falha. Deus salva. Deus não passa vontade. Deus quer salvar, Deus salva. Se houvesse algo bom no homem, certamente Deus teria enxergado e não precisaria derramar uma saraiva de fogo em Sodoma e Gomorra. Bastava ter poucos justos ali. Abraão desistiu na contagem quando ele chegou em 10. Se tiver 50, 45, 40, 10. Aí ele entendeu e ele parou de insistir. A verdade é que não tinha nenhum. Apenas o justo Ló. E mesmo quando nós falamos da justiça de Ló, nós não estamos falando que Ló era justo em si mesmo. A justiça de Ló era dependente da cruz de Cristo. Era dependente da justificação de Deus. Porque a cruz de Cristo ela é retroativa. Ela justifica todos aqueles que morreram na esperança da vinda do Messias. Então Ló era justo porque Deus o justificou. Não porque ele tinha justiça em si mesmo. Paulo vai dizer que, Romanos 3,11, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. Não há um justo, meus irmãos. E não há quem busque a Deus. Então, se Deus anteviu a fé daqueles que iam buscar, por que Paulo fala que não há quem busque a Deus? Se não há quem busque a Deus, a salvação não é porque Deus previu as pessoas que iriam buscar a Deus. Deus decretou salvação desde os tempos eternos. Essa doutrina humilda o homem,
Essa doutrina humilha o homem. Essa doutrina põe o homem no seu lugar de pecador e de totalmente dependente de Deus. E põe Cristo no lugar dele, de todo glorioso, de todo suficiente para a sua igreja. Amados, nós não enxergamos beleza em Cristo. Nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo, que condena o mundo no seu pecado, que providencia justiça de Cristo para a igreja e juízo para os incrédulos. Essa é a função do Espírito Santo: condenar o mundo, trazer justiça para a igreja e juízo para os incrédulos. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós somos despertados pelo Espírito Santo, o Espírito é derramado em nossos corações, através do amor e pela esperança de Cristo. Senão, nós nunca enxergaremos. A presciência de Deus é prever o seu próprio labor. Deus previu a sua própria obra salvadora. Como o profeta Isaías diz, Isaías 53:11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a presciência de Deus, antever o seu próprio trabalho, o seu penoso trabalho, e ficar satisfeito desde os tempos eternos. Está aqui o profeta Isaías falando, pelo menos 600 anos antes da vinda do Messias, que Deus viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito com o seu próprio trabalho. Ele ficou satisfeito com a igreja, mas o trabalho era seu, a obra era sua, o labor era seu. Quem sustentou a ira de Deus na cruz foi Cristo. Não foi eu, não foi você, nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de ficar de pé diante da ira de Deus. É Cristo quem toma os nossos lugares. E Ele é suficiente. Ele é suficiente, você só precisa dele. Você só precisa de Jesus. E você tem toda a eternidade com Deus Pai. Então não é Deus fazer a parte dele na cruz, aí depois vem o homem e faz a sua parte, né, que vai buscar a Deus. Não é assim que funciona. Como eu disse, se a obra de Deus tivesse parado na cruz, nós não buscaríamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo continuaria sendo gloriosa e suficiente, e nós continuaríamos perdidos. Assim como muitos são inertes, muitos são indiferentes à cruz de Cristo. Está lá a cruz de Cristo, toda suficiente, e os homens não fazendo questão. Como que você explica isso? Como que você explica alguém não desejar salvação? Como que você explica alguém pagar para ver e lidar com a ira de Deus no futuro? Não faz o menor sentido. Então as pessoas fingem que são intelectualmente mais bem resolvidas consigo mesmas que com o Evangelho, porque na verdade foi Deus que não as despertou. É necessário o Espírito Santo despertar o coração do pecador. Por isso o próprio Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convém-nos que ele enviasse o Espírito. Se Jesus não enviasse o seu Espírito, nós estaríamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. É ele que vem e nos chama. É ele que vem e nos desperta. É ele que vem e nos ressuscita. É por isso que ele é chamado de auxiliador. Não é Maria que é auxiliadora, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai te auxiliar na salvação em Jesus Cristo. É isso que ele faz. Ele vai te dizer, ele vai te despertar para a justiça de Cristo. Primeiro, ele vai te despertar para o seu próprio pecado. Ele vai te convencer. E você vai dizer, sou pecador. Você será réu confesso. E depois, ele vai te despertar para a justiça de Cristo. Para a salvação. Você que está em Cristo. Quem não está em Cristo, resta o juízo. Então nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos que esse Espírito seja derramado em nossos corações. Nós precisamos desse Espírito em nossos corações. Nós precisamos que o Espírito de Deus faça obra em nossos corações. É necessário, não é um acessório. É a Trindade em operação. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, meus amados, fez um pacto consigo mesmo. Deus fez um pacto consigo mesmo, na Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Esse pacto, ele é chamado de pacto ou aliança da redenção. Eu vou ler uma fala do R.C. Sproul, que ele diz o seguinte: frequentemente, pensamos na obra de Cristo como algo que começou quando ele nasceu de uma virgem. Na realidade, a obra de Jesus, creio eu, começou muito antes de seu nascimento. Começou na eternidade passada, no que chamamos de aliança da redenção. Nós ouvimos muito a palavra aliança na Bíblia. E aí pensamos na aliança da graça, na aliança que Deus fez com Abraão, na aliança que Deus fez com Noé, com Davi, e mesmo na nova aliança, que chamamos de Novo Testamento. Mas muitas pessoas não estão familiarizadas com o que consideramos ser a primeiríssima aliança, ou a aliança da redenção. Essa aliança não é uma aliança que Deus faz com humanos. Antes, a aliança da redenção é um pacto ou um acordo feito na Trindade que acontece na eternidade. Assim como a criação de todas as coisas é uma obra trinitariana, a redenção de todas as coisas também é uma obra trinitariana. R.C. Sproul. Irmãos, desde a eternidade, Deus decidiu salvar um povo. O Pai concordou em enviar o único Filho. O Filho concordou em se humilhar de toda a sua glória. O Filho, através do Espírito, encarnou em uma virgem, obedeceu o Pai, morreu pela igreja, o Espírito ressuscitou o Filho, o Pai agradou de sua justiça e ficou satisfeito, aplacando toda a ira e redimindo o seu povo. Assim, trouxe o Filho para a sua direita e enviou o seu Espírito para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e salvar a sua igreja. Deus fez uma aliança de redenção com o próprio Deus. É Deus fazendo um acordo com Ele mesmo. Imagina, Deus não quebra aliança.
Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nesse verso, Cristo revela que ele veio da eternidade e que havia um plano na eternidade. Por isso, Paulo diz no verso 6, que nós lemos aí, ao seu tempo, porque aquilo já estava decretado. Ao seu tempo é a plenitude dos tempos, é quando Deus encarna e morre na cruz e ressurge, vence a morte e ascende aos céus. Deus não deixa a salvação para o homem decidir se quer ou não. Né? Imagina você fazendo um investimento, você sendo um grande empresário e fazendo um investimento bilionário, e aí você bota um CEO lá, mas se ele quiser trabalhar, ele vai, se ele não quiser, está tudo bem. Deus não enviaria o seu filho para padecer a sua própria ira, para se o homem quiser, tudo bem, se não quiser, tudo bem. O castigo de Cristo, apesar de ser infinito em poder, ele tinha endereço, a sua igreja. Deus não erra alvo, amados. Deus não erra alvo. Cristo não sofreria e nem ninguém receberia castigo 2 vezes. Deus é justo. Ou o homem é condenado por Deus, ou ele é absolvido por Cristo. Não tem meio termo. Não tem, eu estava aqui, depois eu estava lá, e depois eu voltei para aqui. Agora estava bom, depois ficou ruim, mas depois piorou, depois ficou bom de novo. Não é assim. Se você é de Cristo, você é de Cristo. E Deus é que faz a obra na sua vida. Ele garante a obra na sua vida. Ele assina embaixo. A obra de Cristo é suficiente na sua vida. No verso 6, Paulo diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Eu não sou digno da salvação. Parabéns, meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Se você acha que você não é digno para a salvação de Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus está te contando isso. É porque o Espírito Santo de Deus está fazendo obra na sua vida. É sinal de que você é um eleito de Deus. E Deus vai te colocar de pé para a glória de Jesus Cristo. É assim. Deus exalta os humilhados, os humildes. E Deus derruba os soberbos. Quando o homem diz que não precisa de Deus, Deus abate. Quando o homem desesperadamente clama por salvação, Deus salva. Porque aquele clamor de desespero é fruto da obra do próprio Espírito de Deus. Essa certeza ela é magnífica. Essa doutrina, ela nos alegra. Ela não nos abate, ela nos alegra. Porque se dependesse de mim, eu fraquejaria. Se dependesse de mim, eu erraria. Mas o amor de Deus não nos deixa fugir. O amor de Deus não nos deixa ser confundidos. Não nos deixa ser extraviados, enganados, derrotados. O amor de Deus nos garante, mesmo diante das lutas, mesmo quando tudo parece que está às avessas, mesmo diante das tribulações, é aí mesmo que nós somos confirmados, e o amor de Deus é derramado em nossos corações, e Ele não nos confunde, Ele nos afirma, e nós temos a certeza de que a obra de Deus já foi realizada em nossa vida, Deus já nos justificou, já nos reconciliou com o Pai, muito mais agora nos salvará da sua ira. Isso é motivo de você glorificar a Cristo. E se você está aqui e você não sente que você está nesse nível, mas você, como eu disse, tem um coração indigno,
se sente indigno, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Agora, se você está aqui e no seu coração você está dizendo, eu não preciso dessa salvação, então Deus não despertou o seu coração, pelo menos não ainda. Não quer dizer que não venha despertar. Mas se você tem um coração despertado e desejoso pela justiça de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse é o Evangelho. Essa é a salvação do nosso Deus. É a Trindade trabalhando a seu favor. Parece estranho, né? Mas é exatamente isso. É Deus trabalhando em seu favor. Você não fica com nenhuma glória, mas com favor você fica, com benefício você fica, com o dom da salvação você fica, com a graça de Deus você fica. Será que a gente enxerga a Trindade nesse texto? No verso 1, Deus Pai nos justifica e nos reata a amizade com Ele através do Filho, Jesus Cristo. No verso 2, Jesus nos faz ter acesso pela fé a essa graça do Pai e somos firmados na graça e nos bancamos ou confiamos na perfeição da glória, da obra da glória de Deus, que é a glória do Pai representada perfeitamente no Filho. O Filho é a imagem perfeita do Pai. Nos versos 3 e 4, somos agraciados por Deus através do Espírito e permanecemos de pé em nossas muitas tribulações. E o Espírito forja o caráter de Cristo em nós, através dessas tribulações. No verso 5, Deus não nos decepciona, não nos envergonha, não nos confunde, pois o Espírito Santo é derramado em nossos corações. No verso 6, Cristo morre por nós. No verso 8, o Pai prova o seu amor mandando o Filho morrer por nós, pecadores. No verso 9, Cristo nos justifica com seu sangue, ou seja, Ele sofreu a ira do Pai e o Pai nos salva de sua própria ira. No verso 10, Cristo nos reconcilia com o Pai. No verso 11, o Pai nos assegura em salvação pela obra do Filho. Assim vemos a Trindade agindo na salvação do homem. Qual é a participação do homem na salvação? O homem entra com pecado, ele entra com a iniquidade, ele entra com a desonra, ele entra com a insuficiência, ele entra com mérito da ira de Deus. É isso que o homem merece, a ira de Deus. Nenhum outro mérito é dado ao homem, a não ser o juízo de Deus. Como Deus pode antever algo bom no homem, se não há nada no homem que mereça o amor de Deus? O amor de Deus é um dom gratuito. Ele não é merecido nem conquistado. Você pode dar uma piscadinha para a menina para o menino, e tentar conquistar o amor de alguém, mas o amor de Deus você não conquista. O amor de Deus, ele é gratuito. E ele é ofertado e provado por Cristo Jesus. E isso é motivo de glória, de nós gloriarmos em Cristo. E isso é motivo de nós rendermos adoração a Deus. Porque imagina quantas pessoas nós não conseguimos conquistar com as nossas piscadas. Né, Emerson? Então, se dependesse de nós conquistar o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus é o amor de Deus que vai lá e nos arrebata. É o amor de Deus que vai lá e nos desperta. É o amor de Deus que vai lá, acorda, desperta tu que dorme. Lázaro, venha para fora. Ele não deu opção para Lázaro. Ele não perguntou se Lázaro queria sair, não. Ele ordenou: Lázaro, venha para fora.
Deus ordena a salvação, meus irmãos. Você acha que Ele ia deixar algo tão eterno nas mãos de alguém tão falho como cada um de nós? Não, Deus é perfeito. Olha a voz ativa no texto. Olha a voz ativa. Nós somos passivos na salvação. Presta atenção na linguagem. Nós sofremos a salvação. Nós não temos agência na salvação. Olha a voz ativa no texto. Olha a voz passiva no texto. Voz ativa quando se refere a Deus fazendo a salvação. E voz passiva em nós, quando se refere a nós sofrendo a salvação. É isso que acontece conosco. Nós sofremos a ação da salvação de Deus. No verso 1, nós fomos justificados. Nós não nos justificamos, nós fomos. Isso é passivo. No verso 2, é por intermédio de Jesus que obtivemos graça pela fé. Não obtivemos graça por obra, mas pela fé. Nós não conquistamos a graça de Deus por nossas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. E se é pela fé, já não é por obras. E se não é por obras, não há orgulho, não há jactância. No verso 3, nós nos gloriamos. Aí você pode falar, eu me glorio, isso é voz ativa. Sim, mas nós nos gloriamos em quê? No sofrimento? E é quem que causa o sofrimento em nós? Você acha que qualquer pecador deseja sofrer? O nosso coração pecador deseja zona de conforto. Mas Deus, em sua infinita graça, Ele não respeita a nossa zona de conforto. Ele traz sofrimento para nós. E isso também é passivo. Ninguém pede para passar por tribulação. Mas nós passamos por tribulação. Porque é o desejo de Deus que passemos por tribulação, porque Ele quer forjar o caráter de Cristo em nós. Então não tem nada de ativo aqui. É bem passivo. Eu não conheço nenhum que desejou tribulação. Talvez Paulo, né? Mas aí ele já estava em Cristo. Ninguém, sem estar em Cristo, deseja tribulação. Você não vê ninguém falando, que venham tribulações. Ninguém deseja tribulação. Talvez, quando você está em Cristo, um coração regenerado, um caráter amadurecido na fé, talvez você entenda e deseje a tribulação. Mas isso não é mérito seu, não. Isso é o Espírito Santo de Deus que já trabalhou na sua vida. Então, as tribulações é algo passivo para nós. No verso 5, o Espírito é derramado em nossos corações. Olha a voz ativa, o Espírito é derramado em nossos corações. A ação vem de Deus. Nós só temos o coração em que Deus derrama o Espírito. Isso não tem agência nossa, gente. No verso 6, nós éramos fracos, sem justiça. Não podíamos nos ajudar. Cristo é quem morreu pelos pecadores. Deus ativo e o homem passivo. No verso 7, somos passivos de Deus nos amar. Se Deus não nos tivesse amado, não seríamos resgatados. Então nós dependemos de Deus nos amar, porque a Bíblia nos diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém jamais amou a Deus sem antes Deus atraí-lo com seu amor. Então, se você ama a Deus, é porque Deus te alcançou com o amor salvífico dele. Estou falando de amor de salvação, amor de entregar a própria vida. No verso 8, é Deus quem prova o seu amor. Deus prova para nós o seu amor. Não somos nós que provamos o nosso amor para Deus. É Deus que prova o seu amor para nós. No verso 9, é Cristo quem sofre a ira do Pai em nosso lugar. Não somos nós que somos responsabilizados e conseguimos nos redimir através do sofrimento. Se a gente conseguisse se redimir com Deus através do sofrimento,
as pessoas ficariam um pouco de tempo no inferno e depois iriam para o céu. Mas como a Bíblia não ensina isso, não existe tal coisa, não existe purgatório, ninguém é purgado. Se você não está em Cristo, você está condenado eternamente. Não existe purgação. Não existe estado intermediário que você vai sofrer. Isso é uma ofensa à cruz de Cristo, amados. Você dizer que você vai ficar um tempo sofrendo a ira de Deus e depois você vai para o céu, isso é uma ofensa à cruz de Cristo. Para que Cristo morreu? Se bastava passar um tempo no purgatório. Não é, pastor? Isso é uma ofensa à cruz de Cristo, meus amados. Isso não existe. Não existe purgatório. O tempo é hoje. Clame a Deus por salvação. No verso 10, éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Foi Deus quem nos reconciliou, não fomos nós que nos reconciliamos com Deus. Talvez você se reconcilie com um amigo seu, talvez você tenha discutido com alguém, você vai lá e pede perdão, você vira meu amigo de novo. Mas com Deus, ninguém se reconcilia. É Deus que reconcilia você com Deus. Deus é ativo nessa obra. Toda glória, toda honra, todo louvor a Cristo. Ao homem, a graça, o favor, a salvação. No verso 11, nos gloriamos. E a pergunta é, nos gloriamos pelo quê? E a resposta é, pelo que recebemos, a saber, reconciliação. Então, a voz é passiva na agência do homem e a voz é ativa na agência de Deus. Toda salvação vem de Deus. Não há espaço para o homem se bancar. Não há espaço para o homem ter jactância, ter orgulho. Foi tudo anulado, porque Deus escolheu salvar pela fé. E a fé é um dom que vem de Deus, quando o evangelho de Cristo é pregado. Fé não é crença. Talvez você fale, não, mas fé, eu tenho fé. Crença é diferente de fé. As pessoas, elas têm crença. Você pode crer em qualquer coisa. Tem gente que crê em disco voador. Tem gente que crê em reencarnação. Tem gente que crê em nirvana, em mantra, em sei lá o que, yoga. Você crê no que você quiser. Mas isso não é fé, isso é crença humana. Isso não te traz diante de Deus justo. Somente a fé no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez na cruz, somente a fé de que Ele pagou por toda a minha ofensa, por todo o meu pecado, Ele quitou toda a minha dívida, somente a fé de que Ele me reconciliou com o Pai, que eu era inimigo de Deus, mas agora, estando justificado em Cristo, me tornei amigo de Deus novamente. Somente essa fé é que te leva para a vida eterna. Só Jesus. Só Jesus. É simples. É simples. É Cristo. Ah, eu não tenho peça. Ah, eu não sinto desejo. Eu falo isso com a minha filha. Ela fala, papai, eu não estou com vontade de orar. Minha filha, pede graça a Deus. Pede vontade a Deus. É assim mesmo, o nosso coração nos engana. Nós não temos vontade. Não espere você ter vontade. Peça a Deus que Deus derrame a vontade em você. Então clame a Deus por salvação, meus irmãos. O resto é da economia dele. Nós estamos pregando a salvação de Cristo gratuita. O resto é da economia de Deus. O texto, relendo o verso 5 em diante, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente
alguém morreria por um justo. Pois poderá que, pelo que é bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu espero ter respondido as 3 perguntas. Quem realiza toda a obra de salvação em nós? Deus ou os homens? Podemos enxergar a trindade de Deus na obra de salvação? E desde quando que Deus nos ama? Eu espero ter respondido essas 3 perguntas. Nós temos ainda outras perguntas para fazer para o texto, para o sermão seguinte. Perguntas como: o que é esse derramar do amor de Deus em nossos corações? Será que é uma experiência após a conversão? Ou será que é a regeneração de Deus? Por quem Cristo morreu? Será que Cristo morreu pelos fortes? Ou ele morreu pelos fracos? Existe ser humano bom ou justo? Como é dito aqui no texto? Será que existe mula sem cabeça? Como Deus pode provar que nos ama? Se Deus é amor, por que ele tem ira? Como é possível enxergarmos que somos reconciliados com Deus? Essas são perguntas que, pela graça de Deus, se Deus nos conceder, nós continuaremos cavando o texto e continuaremos trazendo respostas pela revelação da palavra de Deus. Amém, meus amados? Hoje é ceia do Senhor. Queria convidar o Ministério de Louvor. Eu vou abusar mais uma vez do irmão Alexandre. Oremos, queridos. Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome nesta hora. Ó Deus, nós estamos felizes pela alegria que nós temos de poder participar do pão, do vinho, junto à tua mesa, junto com os teus filhos nesta noite. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando esses elementos e que sempre que nós realizarmos esta ceia, nós possamos nos lembrar daquela noite, ó Deus, tão gloriosa para nós. É para lá que ela está apontando, para aquela noite em que o teu filho, ó Deus, ele mesmo disse que com um coração cheio de alegria, ele quis ter aquele momento com os seus discípulos. Esse momento nos leva para a antecedência da cruz de Cristo. Ó Pai, que noite gloriosa foi aquela. Foi o Senhor quem decretou aquela noite maravilhosa para que hoje nós pudéssemos, ó Deus, estar lembrando dela com os corações alegres e não tristes. Porque, como Jesus disse, a mulher na noite, ou no momento em que está para dar à luz, parece ser um momento de agonia, mas depois há uma alegria indizível e cheia de glória, porque a criança nasceu. Ó Pai, nós também nascemos de novo por causa do que vamos lembrar nesta noite. O sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Pai, que o Senhor nos dê todos os dias, no levantar de nossa cama, a lembrança do Calvário. Mas também nos dê também, ó Deus, em momentos como esse, a alegria de podermos lembrar-nos daquela noite que para o nosso Salvador foi tão dura, até o momento de sua morte, mas que para nós traz tanta alegria e prazer,
que nosso coração não cabe, ó Deus, dentro do nosso peito, ansiando por uma ceia maior, aquela que nós teremos um dia na glória contigo. Ó Pai, nós estamos ansiosos por esse dia. É o dia em que nós esperamos com toda a expectativa, mas que nesta noite, ao realizarmos essa, nós possamos lembrar daquilo que o Senhor, nosso Cristo, nos ensinou. Fica conosco nesta noite, ó Deus. Dá-nos essa alegria de participarmos da ceia. Para a glória do Teu nome é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Obrigado, eu queria convidar o Marcelo. E quem não está com o bebê no colo, pastor Patrick? Agora tá cheio de bebê, né? Eu tava reparando, cada um com o bebê no colo. Isso. Vamos louvar o Senhor. De cruz se erigiu, longe fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar.
Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, Muito obrigado, meu Deus. por ter sofrido em nosso lugar. Sim, meu Muito obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Nós te merecemos, Pai. Obrigado, Deus, por nos ter livrado da ira. Dá a tua mesa, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por ter se alegrado no fruto do teu labor. Obrigado, Jesus, por nos amar, por não nos abandonar. Obrigado, Jesus, por nos amar, mesmo sendo nós pecadores. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Bebamos do cálice, meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, por essa aliança maravilhosa que o Senhor nos deu de forma gratuita, sem nada merecer. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dê por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pelo dom da salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou com amor de salvação desde antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não nos abandonou em nossos pecados. O Senhor decidiu nos resgatar. O Senhor decidiu nos redimir. O Senhor decidiu nos reconciliar contigo. Por isso, nós te rendemos louvores. Nós te rendemos adoração para todos sempre. Muito obrigado, Deus, por nos fazer participante da tua santidade, por nos fazer participante do teu amor, por nos fazer participantes, Deus, da vida eterna. Muito obrigado, Pai, porque nós nem sonharíamos em saber, Pai, que o Senhor é amor, mas o Senhor decidiu assim se revelar a nós. Porque Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito obrigado por se revelar a nós, Deus. Muito obrigado por não nos abandonar, Pai. Muito obrigado por nos ter resgatado, Deus, da maldição. Muito obrigado, Pai, por nos agraciar, Deus, com o livramento da ira vindoura. Nós exaltamos o teu santo nome. Obrigado pela palavra de hoje, Deus. Que ela frutifique em cada coração, Deus. Que ela alcance, Pai, os corações, Pai. Que o teu Espírito faça, Deus, dar fruto, Pai. Que o teu Espírito faça a tua obra a despeito de nós, Pai. A despeito de nossas falhas.
a despeito de nossas limitações, de nossos pecados. Que o Teu Espírito, Pai, seja gracioso, misericordioso e alcance, Pai, as pessoas que precisam ser alcançadas. E as pessoas, Pai, que estão em Ti, que precisam ser confirmadas, que sejam confirmadas, que se deleitem na Tua presença, que se deleitem na salvação eterna, que lancem fora toda a ansiedade desse mundo tenebroso, das tribulações do presente século, e se regozijem na glória que em nós há de ser revelada por Cristo Jesus. Despeça-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus Pai, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o conhecimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A igreja diz, os irmãos estão dispensados.